Essa narração se dedica exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso ou digital está aqui na descrição. Vamos à leitura. Capítulo 20. O Brasil. Abre aspas. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Fecha aspas. André João Antoniu, padre jesuíta, ao descrever o Brasil no começo do século XVIII. Nos seus 3 séculos de colônia de Portugal, o Brasil foi sinônimo de açúcar, e açúcar era sinônimo de escravidão. Até bem depois da independência, em 1822, o açúcar foi o principal item das exportações brasileiras, 56% do total ao longo de 300 anos. Mesmo no auge da produção de ouro e diamantes, continuou a ser o produto mais importante na pauta das riquezas enviadas para a colônia à metrópole. Em 1760, correspondia a metade, 50%, contra 46% da mineração, com a ressalva que o controle alfandegário sobre o açúcar era mais rigoroso do que sobre o ouro e os diamantes, cujo contrabando poderia chegar a 40% do total produzido. Só a partir de 1831, um novo rei despontaria no horizonte da economia brasileira: o café. Como pode ser visto no livro de Boris Fausto, História do Brasil, na página 82, e no livro de Peter Eisenberg, The Sugar Industry in Pernambuco, página 5. E o café, também ele, era sinônimo de escravidão. Abre aspas. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar ou aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Escreveu por volta de 1710 o padre jesuíta André João Antoniu, referindo-se ao uso de mão de obra cativa na indústria do açúcar. Abre aspas. O Brasil é o café, e o café é o negro. Fecha aspas. Ecoaria 150 anos mais tarde o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins, ao tratar dos barões do café e seus escravos nas fazendas do Vale do Paraíba, entre São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Mais detalhes: História do Brasil, de Boris Fausto, página 192, e Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, página 83, de João Antoniu. O açúcar é considerado o primeiro bem de consumo de massa da história da humanidade. Na época do Brasil colonial, passaria de artigo de luxo, caríssimo e muito raro, para um produto relativamente acessível às camadas de renda mais baixa da população. Iniciada muitos séculos atrás, essa notável expansão de conquista de mercados e paladares, continua até hoje nas garrafas e latinhas de refrigerantes, caixinhas de cereais matinais, nos potes de sorvete, nos tabletes de chocolate, nas embalagens de bolo semi-pronto, nos doces e numa infinidade de outros produtos abundantes e baratos nas prateleiras de supermercados, responsáveis, inclusive, pela epidemia mundial de obesidade que tanto preocupa os médicos e as autoridades na área de saúde. Alguns números vão nos ajudar a ilustrar o fenômeno. Em 1350, uma caixa com 5 kg de açúcar custava cerca de 10 gramas de ouro, equivalente a 1,6 mil reais, a R$1.000,600 atualmente. Atualmente, nota do narrador, Atualmente em 2019. Vem da nota do narrador. Era um produto tão caro que figurava em alguns inventários post-mortem, ou seja, após a morte, de membros da nobreza. Caso de Joana d'Evreux, terceira mulher do rei Carlos IV da França, cujo testamento incluía 4 pães de açúcar. Como pode ser visto no livro A Manilha e o Libambo, página 135 até 137, de Alberto da Costa e Silva.
2 séculos e meio mais tarde, em 1660, o valor tinha caído para apenas 1 grama de ouro, uma redução de 90%. Hoje, no caso 2019, 5 quilos de açúcar custam nos supermercados brasileiros cerca de R$12, preço inferior a 7,5% de 1 grama de ouro. O consumo per capita, que era de meio quilo por ano, meio quilo por ano na Inglaterra, em meados do século XVII, chegaria a 8 quilos 100 anos mais tarde, como pode ser visto na página 22 e 63 do livro de Elizabeth Abbott, Sugar: A Bittersweet History. Atualmente, cada um dos 7,6 bilhões de seres humanos consome em média 23 quilos de açúcar por ano. No Brasil, o consumo per capita é de 53 quilos de açúcar por ano, ou 1 quilo por semana, mais do que o dobro da média mundial. Uma única garrafa PET, de Coca-Cola ou Pepsi de 2 litros, hoje, tem a quantidade que um inglês levaria incríveis 6 meses para consumir 300 anos atrás. Originário do Sudeste Asiático, o cultivo da cana-de-açúcar percorreu um caminho longo, até chegar às terras escuras e úmidas da zona da Mata Pernambucana e do Recôncavo Baiano, no início da colonização do Brasil. Na antiguidade, era praticado na Pérsia, na região de Bengala, fronteira com a Índia e Bangladesh, e famosa pelos seus tigres, hoje praticamente extintos. Levado pelos árabes para a margem do mar Mediterrâneo, tornou-se uma das fontes de renda dos cavaleiros cruzados cristãos, onde ocuparam a Palestina entre os séculos XII e XIII. Dali se espalhou por Creta, Chipre, Malta, Sicília e norte da África, sul da Espanha, chegando por fim à região do Algarve, ao sul de Portugal. E as ilhas atlânticas recém-colonizadas pelos portugueses e espanhóis, São Tomé, Cabo Verde, Ilha da Madeira, Ilhas Canárias e Açores, que funcionaram, como citado anteriormente, como os laboratórios para a produção em larga escala, que seria adotada no Brasil posteriormente, e nas ilhas das regiões costeiras do Caribe. Com as lavouras e os engenhos, seguiam também os escravos. Abre aspas. Açúcar, escravidão e ocupação da América são histórias intimamente interligadas, escreveu o historiador norte-americano Stuart B. Schwartz, nas páginas 3, 4, 9, da 15 até a 23, do livro Sugar Plantations in the Information of Brazilian Society. No início, antes ainda de sua chegada ao Brasil, a cana era cortada em pedaços e moídas em uma pedra circular que girava em sentido horizontal. No século XV, ocorreu a primeira grande inovação tecnológica, que nos 300 anos seguintes permitiria a produção numa escala industrial. O engenho com 2 moendas verticais e paralelas, que eram capazes de moer a cana inteira numa velocidade muito maior que a técnica anterior. Em 1494, um documento da coroa portuguesa, intitulado Livro do Almoxarifado das Partes do Funchal, noticiava a existência de 221 produtores de cana nessa região situada no arquipélago da Madeira, que a essa altura produzia cerca de 100 mil arrobas de açúcar, cerca de 1,5 tonelada. Isso em 80 engenhos, 100 mil arrobas, ou seja, 1,5 tonelada em 80 engenhos. Da Madeira, na Ilha da Madeira, a cana-de-açúcar saltaria para a América. Cristóvão Colombo, que vivera na ilha e trabalhava no comércio de açúcar para uma empresa de Gênova, levou as primeiras mudas de cana para o Caribe, na viagem de 1493. Um ano depois, teria descoberto o Novo Mundo. Em 1530,
na ilha de Hispaniola, futura São Domingo, hoje citou o Haiti e a República Dominicana, já tinha 34 engenhos em operação. A data do primeiro plantio de cana no Brasil é incerta, mas acredita-se que tenham ocorrido mais ou menos 2 décadas, né, após a chegada de Pedro Álvares Cabral à Bahia. O que se deduz da ordem dada em 1516 pela Casa da Índia, repartição burocrática portuguesa, responsável pela supervisão das atividades coloniais, para que técnicos em produção de açúcar fossem enviados ao Brasil com todos os recursos necessários à organização de lavouras e construção de engenhos. Isso numa época em que o principal produto da colônia ainda era a madeira pau-brasil, usado na Europa, né, como matéria-prima na tintura de tecidos. Em 1519, segundo Stuart B. Schwartz, os primeiros lotes de açúcar brasileiro já eram comercializados na Antuérpia, cidade então situada no território holandês. 15 anos mais tarde, em 1534, o rei Dom João III daria início ao sistema das capitanias hereditárias, um primeiro esforço organizado para a ocupação do Brasil. O território foi dividido em 15 gigantescos latifúndios, demarcados pelas linhas paralelas e perpendiculares ao litoral, até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Distribuído a 12 fidalgos, ou seja, 12 homens ligados à nobreza. A maioria das capitanias fracassou por falta de recursos e interesse dos seus donatários, alguns dos quais nunca se deram o trabalho de cruzar o oceano e pôr os pés no Brasil, para conhecer, né, seus novos domínios. Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, até se revelou ativo, né, esforçado, mas ele logo foi à falência, entre outras dificuldades, né, pela feroz hostilidade dos indígenas na região das regiões ocupadas. Em 1545, suas terras tinham 7 engenhos de cana-de-açúcar e mais 2 em construção. Alguns anos mais tarde, estavam todos queimados em ruínas. Só 2 capitanias floresceram permanentemente, né? Permanentemente não. Só 2 capitanias floresceram plenamente, conforme o projeto inicial da coroa portuguesa. A de São Vicente, no litoral paulista, sede da Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, cujo donatário, Duarte Coelho, mudou-se para o Brasil com a família, né, e passou a supervisionar pessoalmente os negócios. O primeiro engenho de Pernambuco, chamado Nossa Senhora da Ajuda, pertenceu a seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque. No início da colonização, o Nordeste brasileiro oferecia 3 dos 4 fatores essenciais à produção de açúcar: terras abundantes, solos férteis, clima quente e ensolarado. Faltava apenas o 4º item: mão de obra escrava. Durante o século XVI, os senhores de engenho tentavam resolver esse problema pela captura de milhares e milhares de indígenas. Não foi o suficiente, como já se viu nos capítulos anteriores desse livro. A solução definitiva começaria a ser adotada em 1559, quando Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, ordenou a redução de 40% das tarifas alfandegárias para a entrada de cativos africanos no Brasil, com o objetivo de estimular a produção de açúcar. Quando chegaram os primeiros escravos africanos no Brasil, ninguém sabe ao certo. Os documentos são imprecisos, mas também nesse caso, há indicações que teria sido ainda na primeira metade do século XVI, ou seja, logo após a chegada de Cabral a Porto Seguro. Uma caravela encontrada por Martins Afonso de Souza, na Bahia, em 1591, estaria empregada no tráfico negreiro. O historiador Afonso Descragnoli Tawani, enfim, afirma que o primeiro desembarque teria ocorrido em 1538. Um navio de propriedade de Jorge Lopes Bichorda,
O mesmo já tinha enviado escravos indígenas ao rei Dom Manuel I em 1514. Alguns anos mais tarde, em 27 de abril de 1542, Duarte Coelho, capitão e donatário de Pernambuco, fundador, né, da cidade de Olinda, pedia autorização a Lisboa para importar alguns negros da Guiné. Em 1545, outro donatário de terras, Pedro de Góis, escrevia de Paraíba do Sul ao seu sócio em Lisboa, Martim Ferreira, solicitando a remessa urgente de, abre aspas, ao menos 60 negros da Guiné, fecha aspas, cuja mão de obra pretendia despachar para Portugal, no prazo de 1 ano e meio. 2.000 arrobas de açúcar, cerca de 30 toneladas. Mais detalhes no livro Escravidão Africana no Brasil, páginas 56 e 57, de Mauricio Goulart. Nenhuma dessas datas é improvável para o início da escravidão africana no Brasil. Já fazia quase um século desde que o famoso leilão em Lagos, descrito por Gomes Enéas de Azurara em 1454 em Portugal, estava oficialmente envolvido com o tráfico negreiro e seria natural que as naus e caravelas chegadas ao Brasil trouxessem africanos cativos. Na Bahia, em 26 de agosto de 1551, o provedor-mor Antônio Cardoso de Barros, mandava que o tesoureiro Gonçalo Ferreira entregasse a Cristóvão de Aguiar, abre aspas, 3 escravos da Guiné, para servirem nas ferrarias do dito senhor, fecha aspas. No ano seguinte, escrevendo de Pernambuco, o padre Antônio Pires relatava, abre aspas, há nessa capitania grande escravaria, assim da Guiné como os da terra, fecha aspas. Deixando claro, portanto, que naquela altura a escravidão africana já se tornava tão corriqueira quanto a indígena, a qual ele mesmo se refere como os da terra. Abre aspas. Nesse Brasil, se há criado um novo Guiné pela grande multidão de escravos, fecha aspas. Observou Ambrósio Fernandes Brandão, ele próprio senhor de engenho e escritor português, que viveu em Pernambuco e na Paraíba, entre os séculos XVI e XVII. Abre aspas. Em algumas capitanias, há mais deles do que os naturais da terra, e todos os homens têm metida quase toda a sua fazenda em semelhante mercadoria. Todos os moradores do Brasil vivem, tratam e trabalham com essa gente vinda da Guiné, fecha aspas. Ambrósio Fernandes Brandão, do livro Diálogos das Grandezas do Brasil, citado por Jacob Gorender, Escravismo Colonial, página 133. E As Culturas Negras do Novo Mundo, página 217, de Arthur Ramos. Também O Negro na Bahia, página 60, de Luiz Viana e Filho, com notas adicionais de Luiz Henrique Dias Tavares, sobre o tema na página 75. A chegada dos primeiros escravos africanos coincide com o início vertiginoso do ciclo econômico, que não só transformaria a paisagem brasileira, mas também os hábitos e costumes na Europa. Em 1641, a prosperidade gerada pelo açúcar era tão expressiva que o rei Dom João IV, que conversa com o diplomata francês, definiria o Brasil como, abre aspas, a vaca de leite, fecha aspas, de Portugal. Algumas décadas mais tarde, no início do século XVIII, o padre Antônio João Antonil se surpreendeu ao observar a exuberância dessa nova riqueza, bem diferente daquela exibida nas terras antigas e já exauridas da nobreza europeia. A cultura do açúcar, gestada nos trópicos, caracterizava pelo binônimo casa grande e senzala dos senhores de engenhos e seus milhares de escravos, que, a partir de então, marcariam profundamente a identidade brasileira. Abre aspas.
Ser senhor de engenho é o título a que muitos apreciam, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos, fecha aspas. Escreveu Antônio. Em Cultura e Opulência do Brasil, página 104. Mais detalhes no Trato dos Viventes, página 274 de Felipe de Alencastro. Inventários de engenho no Recôncavo Baiano, entre 1716 e 1816, analisados pelo historiador Stuart B. Schwartz, demonstram que os escravos representavam quase a metade do patrimônio total, superior ao valor da terra, das plantações, do gado e das construções e dos equipamentos. No século XVII, o retorno sobre o investimento ficava entre 10 e 15 nos grandes engenhos baianos. Como pode ser visto em Sugar Plantations, página 215 e 227, de Stuart B. Schwartz. A essa altura, o consumo de açúcar estava em franca ascensão na Europa. Uma das grandes entusiastas era a rainha Elizabeth I da Inglaterra, filha do rei Henrique VIII, o Barba Azul, e patronese do poeta William Shakespeare. Elizabeth era voraz consumidora de açúcar, a tal ponto que em seus retratos, a partir dos 60 anos de idade, aparece somente de boca fechada, para esconder os dentes negros e cariados pela ingestão excessiva de doces, hábito igualmente disseminado pelos salões da nobreza em todo o continente. Em 1566, a festa de casamento de Maria de Avis, neta de Dom Manuel I, rei de Portugal, com Alessandro Farnese, duque de Parma, teve toda a decoração talhada em blocos de açúcar, incluindo os pratos e talheres de sobremesa, os castiçais lustres e o próprio noivo reproduzido em tamanho natural. Também foram esculpidas em açúcar mais de 1000 miniaturas que retratavam navios, baleias, serpentes, marinas e cidades do percurso da viagem realizada pela noiva entre Lisboa e a sua nova casa na Holanda, onde o marido era responsável pelo governo da região de Flandres. Elizabeth Abbott, Sugar, A Bittersweet History, página 43. Em meados do século XVI, o consumo de açúcar se propagava pelas famílias burguesas, a parcela da população que, graças ao comércio, acumulava riquezas e tinha um bom padrão de vida, embora não fizesse parte da nobreza. A partir de então, foi se disseminando pelas camadas sociais mais pobres. No esforço de imitar os costumes da nobreza, a alta burguesia, donas de casas devoravam livros e manuais e receitas de doces e arranjos florais esculpidos em açúcar. Na Inglaterra, as importações de açúcar saltaram de 10.000 para 150.000 toneladas entre 1700 e 1800. Ajudadas em grande parte pela novidade que em 1662 a princesa portuguesa Catarina de Bragança, filha do então Dom João IV, levou para Londres, ao se casar com o rei Charles II, o hábito de tomar chá no final da tarde, açucarado obviamente, que ainda hoje é peculiar dos ingleses. Em 1580, Pernambuco tinha 66 engenhos operando por 2.000 famílias portuguesas e já liderava a produção de açúcar no Brasil. As lavouras se estendiam a perder de vista nos solos de Massapê, que é uma terra escura e úmida, rica em nutrientes orgânicos, resultante da decomposição de sedimentos de crustáceos. Era um terreno fértil, mas difícil de trabalhar na época das chuvas, que se transformava em um lodo, em lama, onde os escravos e bois atolavam e às vezes não conseguiam se mover. Os primeiros engenhos eram pequenos, movidos a bois e a cavalos, ou rodas d'água. Alguns compriam cerca de 1000 arrobas,
ou 15 toneladas por ano. Os maiores chegavam a 10 mil arrobas, ou 150 toneladas por ano. No Recôncavo Baiano, a prosperidade açucareira fez com que a população de Salvador, na primeira capital brasileira, quase triplicasse num curto período de 65 anos, indo de 14 mil habitantes em 1585 para cerca de 40 mil em 1750. Em 1640, o valor total da produção brasileira foi equivalente a 7.790 quilos de ouro. 6 décadas mais tarde, o Brasil já comparecia com 60% da receita tributária do Império Português. No espaço de um século, havia multiplicado por 10 a arrecadação de impostos. Stuart B. Schwartz, Sugar Plantations, página 22, e Jorge Caldeira, A História da Riqueza do Brasil, páginas 78 e 102 e 103. Até meados do século XVIII, o açúcar era despachado para a Europa em caixas de madeira, medindo 1,83 m por 61 cm. Quando carregadas, pesavam cerca de 14 arrobas, aproximadamente 200 kg. Depois disso, o volume da caixa aumentou para cerca de 40 arrobas, ou seja, 600 kg. A prosaica malandragem brasileira, já existente na época, resultava em frequentes disputas entre vendedores e compradores acerca da qualidade, e quantidade do conteúdo desses primitivos containers. Muitas vezes, açúcar de baixa qualidade era declarado como de primeira e entregue em quantidades inferiores à declarada. Para enganar os compradores, também se colocava açúcar de boa qualidade no alto da caixa, enquanto embaixo seguia em volume maior, a qualidade inferior. Nota do narrador. Tipo quando você compra aqueles morangos, Sempre vem aqueles morangos bonitos assim por cima, e quando você vê embaixo, os morangos não estão mais tão bonitos assim. Fim da nota do narrador. Abre aspas. Os comerciantes de Lisboa reclamavam que a má reputação do açúcar brasileiro tornava sua comercialização difícil na Europa. Os comerciantes de Lisboa reclamavam que a má reputação do açúcar brasileiro tornava sua comercialização difícil na Europa. Fecha aspas. Relata o historiador Stuart B. Schwartz. Ao longo de todo o período colonial, o governo tentou padronizar e fiscalizar, sem sucesso, o conteúdo das caixas. A produção de açúcar no Brasil era um empreendimento internacional que envolvia capitais, equipamentos e pessoas de diferentes países. Como também nele se misturavam empresas açucareiras e traficantes de escravos. Reunia, entre outras nacionalidades, genoveses, florentinos, alemães, holandeses, catalães, castelhanos e portugueses. Até o início do século XVII, holandeses eram responsáveis pelo transporte de 2/3 de todo o açúcar brasileiro e por quase a totalidade de seu refino na Europa. Os italianos entravam com os itens manufaturados necessários para o funcionamento dos engenhos, como engrenagens, polias, caldeiras. Mestres e artesãos vinham das Ilhas Canárias e da Madeira. E judeus e cristãos novos, estabelecidos na Holanda, providenciavam as linhas de crédito. Como pode ser visto no livro de Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, páginas 16, 24 e 32. Em 1574, segundo o cálculo do jesuíta Fernão Cardim, 40 navios faziam o transporte do açúcar entre Recife e Lisboa. Em 1618, o número de embarcações tinha aumentado para 130. Tanta riqueza despertou a cobiça dos rivais europeus. Em apenas 3 anos, entre 1589 e 1591, corsários ingleses, pirata não, corsários ingleses, que tinham autorização da rainha viciada em doce, Elizabeth I, para saquear navios em alto mar,
capturaram 69 embarcações envolvidas com comércio com o Brasil. A quantidade de açúcar apreendida, estimada por 100 mil libras esterlinas, foi tão grande que durante algum tempo o valor do produto em Londres ficou mais barato do que em Lisboa ou até na Bahia. Como pode ser visto no Império Marítimo Português, na página 112 e 113, de C.R. Boxer. Nota do narrador. Corsário, né, é algo muito parecido com o que a gente entende hoje, né, na cultura pop como pirata. Era alguém que recebia um certo dinheiro, né, de alguma nação. Exemplo, um cara, né, não necessariamente inglês, recebia dinheiro para capturar navios dos inimigos ingleses. E ele ficava com uma comissão, né, do que ele conseguiria apreender. Mas ele roubava em nome de uma nação, né, em nome de uma nação inimiga, teoricamente, daquela nação que ele roubava. Fim da nota do narrador. Segundo Stuart Schwartz, poucos senhores de engenho tinham origem nobre em Portugal. A maioria veio de berço relativamente modesto. Muitos eram pequenos comerciantes e até camponeses pobres que migravam para o Brasil em busca de oportunidades, que a metrópole obviamente não oferecia. Havia também entre os inúmeros cristãos novos que, forçados a se converter ao cristianismo, muitas vezes continuavam a praticar o judaísmo às escondidas em suas fazendas. De 41 engenhos, cujas origens são documentadas no período entre 1587 e 1592, metade era propriedade de cristãos novos. Por volta de 1590, a Inquisição Católica descobriu uma sinagoga escondida no engenho em Matoim, Recôncavo Baiano. Diogo Lopes de Ulloa, comerciante e plantador de cana, foi denunciado repetidas vezes aos inquisitores. Amigo do governador e dos jesuítas, se livrou da fogueira graças à riqueza e o poder que acumulou na Bahia. Pior sorte teve Ana Rodrigues, sogra de Henrique Moniz Barreto, senhor de engenho e descendente de um dos fundadores de Salvador, queimada num auto de fé em Lisboa. Como pode ser visto na página 263 até 272 de Stuart Schwartz. Independentemente da origem da convicção religiosa, os filhos dos senhores de engenhos eram educados nos colégios jesuítas de Olinda e também de Salvador, mediante generosas doações dos plantadores de cana, à igreja. Além dos jesuítas, padres carmelitas e beneditinos eram donos de algumas das maiores fazendas açucareiras do Nordeste. Com um numeroso plantel de escravos, como se verá em outro capítulo mais adiante desse livro. A produção de açúcar diferia profundamente das demais culturas agrícolas no período. Na época da colonização do Brasil, poucas atividades econômicas eram tão complexas. Não bastava preparar o solo, semear e cuidar das lavouras, depois colher, transportar e vender a produção. Como explicado anteriormente nesse mesmo capítulo, fazer açúcar exigia em primeiro lugar grandes extensões de terra, como solo fértil e também de boa qualidade, clima adequado, quente e úmido, e com qualidade certa de sol, de chuva nas épocas de plantio, épocas certas de plantio e colheita. As lavouras deveriam estar situadas próximas às regiões costeiras, onde o produto final pudesse ser embarcado e transportado para a Europa. Os investimentos eram altos e envolviam a preparação do solo e a construção de engenhos, caldeiras, armazéns e estrutura de transporte. Acima de tudo, a cultura de cana requeria uma grande força de trabalho braçal, robusta e resistente a longas e exaustivas jornadas diárias. Na Bahia, a safra se estendia por 9 meses, às quais se somavam mais 2 meses de plantio. Era um trabalho realizado de sol a sol
e também à noite adentro, na época de preparo de açúcar. Mais detalhes no livro de Stuart Schwartz, Slaves, Peasants and Rebels, página 41. As tarefas precisavam ser coordenadas e cronometradas. O sucesso de alguma etapa dependia da boa execução da anterior. Cana cortada e deixada alguns dias no campo, por exemplo, começava a fermentar e azedar, diminuindo ou prejudicando o teor de açúcar que dela seria extraído. Cortar, carregar e moer cana, ferver o caldo no ponto certo, secar e encaixotar o açúcar, isso tudo exigia um planejamento, precisão, o que levou o historiador Jacob Gorenda a definir um engenho colonial como, abre aspas, uma unidade fabril primitiva, fecha aspas. Funcionavam, segundo ele, como precursores da linha de produção e montagem que se caracterizavam a Revolução Industrial Britânica nos séculos mais tarde. Como pode ser visto em seu livro A Escravidão Colonial, na página 104. As moendas e as caldeiras eram chamadas de fábrica, reforçando desse modo ainda mais o conceito de uma atividade pré-revolução industrial. Nessa peculiar combinação de atividade agrícola e industrial, a cana, uma vez colhida, era imediatamente transportada e moída nos engenhos. O caldo extraído em moendas, em forma de tambores, que giravam sob a força hidráulica ou de tração animal, era fervido durante longas horas para extrair, por evaporação, o excesso de água. O melaço que sobrava nos tachos passava por um processo de purificação e purgação, até se transformar em um bloco de cristal no formato de um pão caseiro. Daí a expressão pão de açúcar. O açúcar do Brasil, considerado de melhor qualidade do que o produzido no Caribe, era chamado de barreado, porque utilizava-se uma espécie de filtro de argila na purgação final do produto. O resultado era o adoçante branco, muito apreciado na Europa, que embarcava nos navios rumo à Holanda, onde passaria por uma etapa final de refino antes de chegar aos consumidores. O trabalho nas lavouras e nos engenhos era exaustivo e, por vezes, desumano. Os cativos eram submetidos a jornadas diárias longas, pesadas e perigosas. Nos campos, o trabalho começava antes mesmo do sol e até o sol nascer, e até o anoitecer. Picadas de cobras, ferimentos produzidos por facões, machados e outros instrumentos cortantes eram comuns. Muitos causavam mutilações para o resto da vida, ou mesmo morte das vítimas. Nos engenhos, o turno de trabalho na época da safra, e no auge da produção anual de açúcar, podia chegar a 18 ou 20 horas por dia. As caldeiras ferviam dia e noite, sobre fornadas que os cativos iam alimentando com lenha e expostos a temperaturas altíssimas. O corte de cana era feito em dupla. Um escravo talhava a planta. Um escravo talhava a planta com um golpe de facão próximo à raiz, bater ali embaixo, e deixava no chão para ser colhida por um segundo escravo, que amarrava os talos em feixes de 10 canas. O trabalho era feito com base em cotas diárias prefixadas. No século XVII, a média era 4.200 canas por escravo no engenho Sergipe, situado no Recôncavo Baiano. Quem terminasse o trabalho poderia se dedicar a outra tarefa que bem entendesse. Os mais jovens e fortes levavam vantagem. Os mais fracos e idosos só conseguiam preencher a cota ao anoitecer e sob pressão de foice. Sob pressão de chicote, Só conseguia, enfim. O mesmo sistema de cota funcionava em outras atividades, como o plantio de cana, fabricação de potes de cerâmicas, usada na purga, como era chamada a camada chamada filtragem,
purga do açúcar e o corte de lenha para alimentar as caldeiras também. Havia ainda jornadas extras, de mais 3 ou 4 horas de trabalho, em tarefas como construção e reparo de cercas, abertura de valetas, a capinagem de áreas em volta às casas e o preparo de farinha de mandioca. Como pode ser visto em Sugar Plantations, de Stuart Watts, páginas 140 a 141. Havia diferentes especialidades de trabalho entre os escravos, que, por sua vez, eram tratados de acordo com a sua importância ao longo do processo industrial. Os mais valorizados eram os purgadores, mestres de açúcar, supervisores, carpinteiros, ferreiros e ferramenteiros, dos quais dependia o bom funcionamento das instalações industriais e da qualidade final de toda a produção. Os trabalhadores de campo eram tratados com mais desprezo e eram também os que tinham menos privilégios e jornadas mais árduas. No século XVIII, compunham 2/3 de toda a força de trabalho de um engenho. Quase todos eram negros recém-chegados na África. O grupo mais especializado, por sua vez, se compunha majoritariamente de mulatos ou crioulos, que trabalhavam lado a lado com pessoas livres ou alforriadas. O resultado era, portanto, uma hierarquia social entre os escravos. Entrar nas posições mais qualificadas era um desejo de todo escravo, um sonho que os donos de engenho sabiam manipular habilmente para extrair a maior cooperação possível de seus cativos. Mais detalhes na página 40 até a 49 de Slaves, Peasants and Rebels, de Stuart Watts. A moagem e o processamento da cana requeriam grande habilidade e precaução por parte dos escravos. Em geral, mulheres escravizadas, mulheres escravas, induziam as hastes de cana nas prensas que giravam a grande velocidade para extrair o suco da planta. Um simples descuido ou um cochilo noite adentro poderia resultar na mutilação de uma mão ou de um braço capturado nas prensas. Engenhos movidos a água eram mais perigosos que os tradicionais a bois, que poderiam ser parados com facilidade caso de algum acidente. Segundo o relato do padre jesuíta André João Antonil, abre aspas, o lugar de maior perigo que há no engenho é a moenda, porque se por desgraça a escrava mete a cana entre os eixos, por força de sono, ou por cansada, ou por qualquer outro descuido, meteu a mão diante do que devia arriscar-se a passar moída entre os eixos, se não lhe cortarem logo a mão ou o braço apanhado. Mais detalhes, Cultura e Opulência do Brasil, página 138, de André João Antonil. Por essa razão, era comum manter ao lado da prensa um facão afiado, que seria usado para amputar o braço ou a mão da escrava, impedindo que o corpo inteiro fosse tragado e esmagado pela máquina. Foi isso que aconteceu com a mulata do engenho Mussurepe, em Pernambuco, que havia sido, abre aspas, moída junto com a cana, fecha aspas, segundo o registro de Antônio em Encarnação, administrador da fazenda. Escravos com um só braço devido a esses acidentes eram comuns nos engenhos baianos. Era o caso de Marcelina, cativa do engenho Santana, que por volta de 1730, mesmo sem um dos braços, continuava a trabalhar. O viajante francês Louis-François de Tollenard, que viveu no Brasil no século XIX, conta a história de uma escrava chamada Teresa, que teria sido rainha em seu povo em Cabinda, norte de Angola, antes de ser capturada e transportada pelo Brasil. Inexperiente no trabalho, foi convocada para substituir uma das moedeiras, que estava doente no engenho Sibiró, em Pernambuco,
e acabou com os 2 braços amputados enquanto tentava salvar outra escrava presa na moenda. Como pode ser visto com mais detalhes no livro Sugar Plantation 143 de Stuart Swart. O trabalho de alimentar as caldeiras e revolver o caldo em ebulição era em geral feito por homens. E também nesse caso havia o risco de cair na fornalha ou no tacho fervente, o que resultaria numa morte horrível. Por esse motivo, essas funções eram reservadas a escravos rebeldes ou doentes, sem chance de sobreviver por muito tempo. Havia, porém, uma contrapartida que funcionava a favor dos cativos. A operação agroindustrial dos engenhos era altamente vulnerável a sabotagens. E quando os senhores, e tanto os senhores quanto os escravos sabiam disso. Donos de engenhos temiam a sabotagem silenciosa e anônima dos equipamentos, o que poderia paralisar a produção e comprometer a safra inteira de açúcar. Uma faísca de fogo no canavial, um machado ou facão deixado por acaso no meio das engrenagens e polias poderia acarretar em prejuízos irreparáveis. Para se precaver dos riscos, os senhores ofereciam uma espécie de programa de incentivo aos cativos que fossem mais disciplinados ou aos que se esforçassem mais no cumprimento de suas tarefas, como horas adicionais de folga ou o direito de cultivar nos finais de semana. Cultivar no final de semana, suas próprias hortas e pequenas lavouras para o seu próprio consumo. Outros recebiam presentes, doses extras de cachaça ou uma ração de comida mais reforçada. Nesse sistema misto de incentivos e punições, o que predominava, no entanto, não eram as recompensas, mas o chicote. No trabalho dos canaviais, indivíduos ou grupos que não conseguiam cumprir uma determinada cota eram açoitados de forma impiedosa. Escravos envolvidos na produção de açúcar tinham dificuldades de gerar filhos. Os senhores de engenho preferiam homens para o trabalho pesado. Como resultado do plantel de cativos do sexo masculino era, em média, o dobro do número de mulheres, o que tornava difícil para eles encontrar parceiras sexuais e constituir famílias. Outro problema era a mortalidade infantil. Em Pernambuco, 232 entre 1.000 crianças escravas recém-nascidas morreriam nos primeiros meses de vida, índice maior que o dobro registrado na população livre de Recife no século XIX. Como pode ser visto no livro de Peter Eisenberg, The Sugar Industry in Pernambuco, página 151. Para aqueles que conseguiam chegar à idade adulta, a expectativa de vida útil era baixa, em média 12 anos de trabalho. Em geral, os senhores de engenho achavam mais lucrativo repor constantemente o número de escravos pela compra de recém-chegados da África do que estimular a reprodução do plantel já existente em suas fazendas. Um escravo nascido no Brasil levaria entre 12 e 14 anos para se ter uma força produtiva nos engenhos. Nesse período, o custo de manutenção, incluindo alimentação, moradia e outros cuidados, era superior a um preço de um cativo recém-chegado da África. Em média, dependendo da idade, a saúde e da força física, um escravo na Bahia era capaz de produzir, num prazo entre 14 e 24 meses, a quantidade de açúcar equivalente ao seu próprio valor do mercado negreiro. Mesmo depois da alta dos preços do tráfico no comércio, no século XVIII, o investimento na compra de um africano se pagava em apenas 30 meses. Para um plantador dobrar o capital investido, bastaria que um escravo adulto trabalhasse apenas 5 anos, nos quais sua mão de obra seria explorada no limite de suas forças, sem a contrapartida no fornecimento em quantidade suficiente de alimentos, roupas, moradias e outros itens necessários à sua subsistência digna. Como pode ser visto na página 41 de Slave,
Peasant and the Rebels, de Stuart Schwartz.